Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Porra, cadê meu companheiro de bancada, Felipe Pataro, para falar o Vem com a gente? Fala daí de casa, por favor, meus queridos, porque hoje nosso querido companheiro Pataro está fazendo curso fora, aprimorando seus conhecimentos para trazer mais e melhores notas fiscais para o empreendimento dele, meus caros. Mas não vou deixar essa bolinha cair não, que hoje o programa tá especial. Não tá só especial, não. Hoje será um dia reservado para felicidade, meus caros. Vamos falar de uma coisa que é muito importante para vocês na empresa aí, para nossa empresa, para sua empresa, que é a experiência. Experiência do seu primeiro cliente, que é o seu colaborador, e para o seu cliente final, que também faz você pagar teus boletos, né, meu caro? Fabiano Leone, o cara veio de Sampa. Seja muito bem-vindo, meu nobre. Obrigado. Vindo de Sampa, morando em Sampa, mas as raízes cariocas, tijucanas, Raízes né? cariocas, A o gente sotaque não perder, nega. né? Não pode perder. Mas tô lá em São Paulo, firme e forte, feliz, cara. Tamo aí. Vamos conversar, um prazer, uma honra gigante. Rapaz, olha só, gente, eu tenho que... Eu vou pedir uma parte aqui que eu vou ler o currículo do cara, porque não dá. Prestem atenção. Já pega o caderninho, como meu querido Pataro fala, para anotar tudo que esse caba vai falar aqui, meus caros. Ó, o Fabiano ele é especialista em Experience Design. Vou fazer um parênteses, porque você tem muito conhecimento, meu caro. Então, toda vez que você falar um termo do seu A gente faz uma métier, você tradução. faz uma tradução, Pronto, né? deixa comigo. Experience Design, líder executivo em inovação, com ampla experiência em Customer Experience, CX, mais conhecida aí fora, e Employer Experience, falei certo? Employee. Employee. Ou experiência do colaborador, né? Deixa um pouquinho o inglês de lado. Exatamente. Fundou a Yola Experience, que focava em criação de experiências imersivas e estratégicas para colaboradores e clientes. A Camaleone, falei certo? Falou. Camaleone, estúdio de design de serviços e experiências, criou o departamento de felicidade na reserva do meu futuro amigo Rony. Já troquei uma ideia com ele, falou, meu irmão, vai na marca que vai dar certo. Ele é marqueteiro de Tempo primeiro, inteiro, né, meu irmão, velho? assim, Muito, fantástico. muito bom. E tem se destacado, né, na interseção entre inovação disruptiva e eficiência operacional, meus caros. Já atendeu marcas como a Coca-Cola, Nubank, Allianz, Itaú, DASA, Croton, Globosat, Caixa Seguradora e várias outras. Vai, pode ir. E já levou para casa um prêmio do Brasil Design Award, junto com... Pela Croton, né? Foi o projeto com a Croton e Atento. E atento, meu caro, não é brincadeira hoje não, velho. Hoje o trem tá feio. E hoje tá na guerrilha aí da consultoria. E ele não dá consultoria não, meu filho. Ele dá show. Participei dessa semana aí e vi o espetáculo que ele faz nessas consultorias. Meu caro, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui. Vamos tentar dar uma norteada aí nos empresários, porque a gente fala muito aqui sobre experiência do cliente e experiência também dos colaboradores, que a gente sempre brinca, né, que é o seu primeiro cliente, né? Então se apresenta aí para nossa audiência, quem é o Fabiano Leone no Jogo do Bicho? Pô, eu gostei do Jogo do Bicho. É. Cara, feliz aí com... Acho que você conseguiu abranger bem, assim, o que eu tento, às vezes, explicar, o que eu faço. E é difícil, porque são coisas, né, tão ambidestras, a gente trabalhar com uma visão de eficiência, trabalhar com uma visão de experiência. E acho que, pô, super... Tô me sentindo preenchido. Depois vou até copiar aí. Isso. Eu vou te mandar isso. Vou te me falar um negócio. apresentar. ChatGPT, meu irmão, é uma maravilha. Esse aí eu vou pegar, esse aí eu vou fazer bonitinho, botar lá no meu LinkedIn. Mas cara, eu sou um cidadão artista, empreendedor executivo, vamos dizer assim. Eu gosto de navegar dentro de ambientes muito diferentes. Eu acho que isso me constrói como uma pessoa multifacetada, como uma pessoa que acredita em diferentes visões e não necessariamente em diferentes verdades. Gosto muito de navegar com pessoas de lugares diferentes, de bagagens diferentes. Isso me faz ser o ser humano que sou e logo, né, isso faz ser o profissional que sou. Uhum. Então eu vejo muita beleza, né, nessa pluralidade, vejo muita beleza na forma diferente de se olhar, de pensar na realidade de cada pessoa. E eu tento levar isso ao longo da minha trajetória, da minha carreira. Eu tenho o menor interesse em ter uma carreira linear.
Eu gosto de ter uma carreira não linear, eu A gosto gente de ser estava um falando sendo disso destro. ontem, inclusive, né? Lá no Exato, cara. Noruzinho, nosso Que querido Noru baita Sushi. lugar também. Baita lugar, meu cara. Porra, O que baita, Patarino tá aqui, mas a gente sempre representa que ele baita nesse. lugar, né? Incrível, Fica aqui a incrível. dica. É. Cara, e eu gosto muito de ser essa pessoa, né? De ser esse ser multifacetado e gosto de levar isso adiante, seja quando estou como funcionário de uma empresa, quando estou sócio de uma empresa, quando estou como consultor. Para mim, isso a gente falou bastante, né? Para mim, esse meu formato de atuação é o que menos depende. Agora, o impacto que eu gero, que eu deixo de legado, é o que me importa. Legal, que e a gente já falou algumas vezes aqui sobre o estado de impermanência, tanto da empresa quanto das pessoas, dos profissionais que estão à frente dela ou trabalhando nela, né? Tipo, cara, sai da sua zona de conforto o tempo inteiro. Pô, a CLT é legal, tem os seus benefícios e tal. O que que eu posso fazer para mudar essa loucura na minha vida? Pô, abre uma empresa, faz, né? Sai desse estado parado e traz esse estado de impermanência o tempo inteiro para tua vida, para os teus negócios, para tudo que você faz, né? Isso é muito legal, cara, porque eu acho que o ambiente, ele, obviamente, e eu gosto muito de antropologia, assim, tem um grande amigo meu, padrinho do meu filho, William, que conheço ele desde 5 anos de idade, assim, a gente foi vivendo caminhos diferentes. Eu fiz engenharia de produção, ele foi para antropologia, sociologia, e com ele eu bebi muito dessa fonte de antropologia e me Massa. apaixonei. Então, dentro da engenharia eu já estudava antropologia. E para mim, cara, assim, tem uma questão muito forte de cultura te faz, né? Eu acho que a gente é quem a gente é, os hábitos que a gente tem, pelas questões culturais que a gente vive. Quase tudo é Perfeito. cultural, pouquíssima coisa ali é biológica. Então, o ambiente, ele muito te molda, ele muito te faz viver condicionado. Então, eu tento estar sempre alerta, cara, e acho que nessa ideia de impermanência, eu tento estar sempre alerta para não me deixar condicionado, para não me deixar parado naquele lugar, e deixar essa inércia só me levar. Então, eu tento migrar também de ambiente, entendendo que é pró e contra, cara. Cada lugar tem suas características. Perfeito. Então, acho que faz muito sentido quando você também sai, né, muda de ambiente, você explora habilidades e faces, né, e vertentes suas que talvez não estivesse explorando tanto. Isso tem muito Perfeito. valor, né? Sim, evolução constante, né, meu caro? Pô, é Total. incrível. Antes de você falar, Fabiano, como é que você. Porque você é engenheiro de produção, né? Fiz engenharia de produção. Formação, né? Não me formei Não formou? por 6 Nossa, matérias. então a gente já vai comentar, já vai fazer esse link nessa tua jornada aí, como você chegou nessa tua criação da sua criação, né, nessa sua direção de, cara, mexer com customer service, né, de mexer com colaboradores também. Vamos entrar. Mas antes, eu tenho uns recadinhos paroquiais aqui para nossa audiência, que é falar que o Na Linha de Frente é o único programa da capital federal que todo sábado às 10 horas da manhã, nas telas da Band, em todas as plataformas digitais, traz empresários da cidade para guiar vocês, meus caros, encurtar os caminhos do empreendedorismo. Então, anotem, peguem o caderninho, se inscrevam no nosso canal, acompanhem todo sábado a gente aqui. E fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Talk Acessórios, Top Troféus, o Hélio Diff com o Luiz Marcelo, que faz o nosso cabelinho. Você viu como o cabelinho tá bem Eu ia ajeitadinho? comentar dele. Você comentou? Você viu? Você tá bonito, cara. Tá bonito, né? Ah, É, 135 Store, que também veste a gente aqui nos nossos programas, meu cara. E a EI Produções, que tá aqui, ó, fazendo toda essa magia acontecer, meu cara. Então, feito esse parênteses, volta aí, como é que foi esse início? Entrou em engenharia de produção, nem terminou o curso e já... Bom, vambora. cara, foi um movimento que as coisas foram acontecendo. Eu acho que a construção de vida é meio assim, né? Você vai Aham. montando um tijolinho, tem vários universos paralelos ao longo da nossa vida. Eu fiz engenharia de produção, eu não peguei a graduação ali em 6 matérias, porque, cara, eu já estava trabalhando igual um louco, participando, né, de muitas discussões já estratégicas e negócio. E acabou que, cara, muito do que eu construí, aprendi muito dentro da engenharia. Foi onde eu bebi muito desse lugar de eficiência, de processo e tal. Eu Aham. gostava muito. Assim. Eu fiz na UFRJ, lá na Federal do Rio. Muita gente inteligente, professores incríveis, um espaço muito destinado a você aprender sobre eficiência industrial. Então, lá tinha muito, né, como a gente aplicava isso dentro Perfeito. das indústrias. E, cara, lá sempre foi eu comecei, talvez, a ter um pouco desse questionamento ambidestro, assim, de tentar olhar para as coisas que tem sempre 2 vieses principais, né? E dentro disso tem um grande espectro, mas não vou entrar tão filosofado. Mas vamos botar que tem sempre 2 pesos, duas pontas no mesmo eixo.
E eu sempre questionei muito dentro da engenharia que se as pessoas não quisessem fazer aquilo, aquilo não seria feito. Então, tô desenhando um baita de um processo, aí vem lá o operador da fábrica, ele tem que apertar esse botão. E eu Legal. perguntava, na moral mesmo, professora, se o operador brigou com o chefe, não vai apertar o botão, ele vai apertar. Eu falei, pode não apertar. E se ele não apertar? Quem garante? Quem garante? E aí eu A acho câmera de segurança. mas aí não garante, aí o cara burla. Então, assim, até hoje, assim, eu vejo muitos processos em que a gente, cara, monitoria de qualidade, dentro de atendimento, aí já puxando até o prêmio que você falou, a galera burla pra caramba, assim, vê a regra e burla. Então, assim, somos seres humanos dentro de empresas que são processos e ferramentas e tal. E aí, dentro do FRJ, eu já comecei a me mexer um pouquinho, a buscar um pouquinho o que eu poderia fazer nessa linha. E aí eu fui para o grupo de novos negócios, que era o GN2, que era a professora Maria Alice, que despertava muito isso na gente. De, cara, ir para o empreendedorismo, fazer coisas acontecerem, era muito esse lugar, era tipo uma iniciação científica, só que muito focada em empreendedorismo, tinha muitas empresas que participavam, era bem legal, a parada super avançada. Porque é bem incomum, inclusive, né? Dentro das formações ter Exato, essa, ainda mais essa numa cadeia. universidade pública, né, que você tem, e lá era muito focado ali para industrial, então ela fazia um trabalho muito legal. A Maria Alice era uma professora incrível, que ajudava a gente a buscar esses outros lugares. Legal. E aí a gente entrou no grupo de novos negócios. Eu entrei lá, na verdade, cara, porque eu fui estagiar. Numa empresa eu pude estagiar 3 dias, porque como eu não tinha terminado o ciclo básico ainda, eu estava no meu 2º período, acho, da faculdade, eu não podia estagiar. Aí o que eu vou fazer da vida e tal? Entrei no Novos Negócios e comecei a estudar sobre empreendedorismo. E era muito bom, porque era uma molecada muito boa, a gente era super novo dentro da universidade. E aí lá a gente começou, qual é a tese que a gente vai trabalhar? Então era tudo muito ainda teórico, né? Era meio acadêmico ainda. Era meio acadêmico. Então, Business Model Canvas, né? Você vai aprendendo o que é proposta de valor e tal. Mas essa parada aplica como na vida real, né? E acho que até hoje eu tenho ainda um pouco de, cara, beleza, já desenhou essa parada, mas vai pra rua, sabe? Vai Vamos lá ver como é que funciona na prática esse trem? já projetou? Tá validado? Está Vai validado lá. mas deixa esse papel, teu papel não é tão verdade, né? Aham. E aí, só que lá a gente aprendia muito esses conceitos. E aí a gente se apaixonou, cara. Eu e o Gabriel Bengolino, Biango, que assim, paixão na minha vida, um irmãozão meu. E a gente começou a estudar o que era esse mercado de experiências. Assim, cara, eu acho que foi meio por acaso, tá? Eu sempre gostei muito de dar presente. Então era uma coisa, assim, uma coisa da minha vida. Eu gosto de criar presentes para as pessoas, de encantar. Odeio ganhar. Não suporto ganhar presente, fazer surpresa para mim. Eu fico, cara, irritado. Mas fazer o contrário. Eu amo fazer presente, desde muito pequenininho. E aí eu acho que isso me despertou um pouco o interesse. Falar, como é que é o espaço disso no mercado? E era muito de despertar mesmo, né? Nessa época a gente estava muito conhecendo. E aí a gente entrou nesse conceito do Experience Economy, que é do Payne e do Gilmore, que tem um livro lá da década de 90, que fala um pouco dessa evolução econômica, que hoje em dia já é mais conhecida, né? Era das experiências. Mas isso já é bem antigo, cara. Estou falando disso, tem 30 anos. Mas a gente ainda vive nesse lugar que é um limbo ainda de mudança de serviço para experiência, né? Perfeito. Então, assim, vamos vender experiência tem mais valor do que um serviço prestado, a história do Starbucks. A galera sabe o que, né? que é, mas não consegue aplicar isso. Tecnicamente é difícil, né? E a gente começou a estudar isso. Aí a gente acabou criando a YOLO, que era de You Only Live Once. A gente, cara, vamos tentar aplicar isso em algum lugar. A gente descobriu umas caixinhas que eu não sei se aqui em Brasília tinha, no Rio tinha muito forte, isso eu estava no Rio essa época. Cara, eu era muito novo, então assim, não vou... Essas caixinhas muito antigas, era tipo Riolis, você puxava, era tipo classificado de jornal. Eram umas caixinhas, cara, não sei se quem está em casa já esbarrou numa caixinha dessa, mais antiga, lá de 2010, que tinha, você presenteava as pessoas por meio de algumas vertentes, você tinha, sei lá, aventura. Aí dentro de aventura você ganhava como se fossem vouchers, assim. Um voo de balão, um rafting, pilotar um kart. Aí você comprava aquilo, não lembro quanto era, mas você comprava aquilo e dava um presente. É como se fosse um vale-presente. Só que era de experiências, entendeu? Que massa. E isso você comprava onde, isso? Cara, vendia na Saraiva. Aqui tinha Saraiva, de livraria Saraiva? Tinha, Saraiva tinha. Na Saraiva vendia lá, você comprava pela internet também. Tinha outros pontos de venda que vendia, mas é como se hoje você chegasse numa Americanas no mercado, que você tem aqueles voucherzinhos, cardzinho lá de Google Play, era mais ou menos ali que vendia. E aí esses cartõezinhos, você tinha lá aventura, você tinha gastronomia, você tinha bem-estar. E ele falou, isso pode ser uma coisa interessante. A gente buscando tese, explorando a vida, né?
cara, vamos dar uma buscada melhor nisso, vamos tentar entender como é que isso funciona no mundo. A gente descobriu que na França isso vendia à torta e à direita, um faturamento gigantesco. E a gente viu que 85% do faturamento dessas empresas, em média, né, pegando as principais empresas, era com o corporativo Aqui no Brasil. aqui no Brasil. Aham. E, pô, como é que isso funciona para o corporativo? Basicamente, é campanha de venda e Sim. final de ano para você presentear as pessoas. É mais fácil, porque Premiação para incentivar a galera. exatamente, é você o melhor vendedor ganha, faz campanha de venda, né? Muito Aham. ligado ali para a galera conseguir, né? Campanha de vender mais. E também reconhecimento de final de ano, em vez, né, de você dar algo que fosse qualquer, tinha um grau de personalização. Com certeza. Imagina, você chega nessas premiações, aí o cara, ganhou uma viagem para Sergipe. Porra, Eu não gosto de Sergipe, não quero ir, pô, odeio praia. Então, Aí assim, você tinha a caixinha surpresa onde ele podia escolher qual que era a experiência que ele ia exato. fazer. Então Que tinha um massa. sentimento de personalização, que aí depois, Aham. tecnicamente, a gente foi entendendo o que que era, um cara, mass customization, que lá atrás ainda era muito pouco digital. Então, assim, Aham. era uma tentativa ali muito bem feita, né? Uma tentativa no sentido de era uma alternativa Uhum. que funcionava. Então, pô, essas empresas vendiam muita coisa para as empresas, Uhum. aí a empresa personalizava, fazia a caixinha com a cara dela e tal, Sim. comprava uma tonelada, então, assim, Vale do Rio Doce comprava muito disso no Aham. final do ano. A gente falou, pô, se eu pegar isso daí e transformar num projeto mais contínuo, né? Se eu gerir essas atividades, se fizer sentido eu gerir isso nas empresas, pode No ser um dia a dia negócio, deles, é sabe? mensalmente. Vou sei lá. entrar lá, cara, pô, vai ter um negócio de kart, se eu levar meio que o nome ideia de team building, foi Aham. daí que começou a surgir. Aí conseguimos uma Team empresa que era building, montagem de time. tipo, trabalho em equipe Equipe. ali, né? Montar os times para que tenha uma interação, uma integração de times. E aí a gente foi, começou a estudar, pegou uma empresa que foi o nosso primeiro cliente, Uhum. e aí foi legal, porque a gente pegou alguns parceiros, Aham. e aí desses parceiros a gente levou lá e começou a fazer umas atividades de QVT, que é a qualidade de vida no trabalho, Legal. ligando, né, essas atividades. Só que chegou num ponto que a gente viu, putz, será que essas atividades estão indo na direção do que o negócio quer? Uhum. Né? Ou elas estão mais distraindo do que ajudando, né? Do que fazendo as pessoas performarem. Uhum. E aí começou a seguir, a gente depois pegou uma empresa que depois o cara até virou meu sócio, o Fernando, que pô, é outro cara que é a paixão da minha vida. Uhum. Ele era da Statoil, que era uma empresa norueguesa de óleo e gás, que perguntou se a gente não faria aquelas atividades num dia para falar de segurança no trabalho, num tom experiencial. E a gente Dentro da topou, empresa dele. era a empresa dele. E aí era um evento todo em inglês, para uma galera toda lá que vinha, né, do mundo inteiro. Uhum. E a gente tinha que fazer uma experiência sobre segurança no trabalho e que aí isso era conectado aos objetivos do negócio que eles estavam querendo fazer, Uhum. mas que fosse uma experiência lúdica, divertida e tal. E aí dali deslanchou para fazer esse tipo de atividade. Despertou ali. Aí despertou. Aí a Statoil foi a nossa grande cliente, assim. Fernando virou um cara que depois, pô, meu padrinho de casamento. Então, assim, depois Porra. virou um cara que Pra vida. pra vida, assim, pra mim, um cara que mudou minha forma de enxergar a vida. E foi um cara que deu muita oportunidade pra gente. Uhum. Então, dali a gente começou a fazer essas... Aí começou a aplicar as técnicas do que existia em Experience Economy, Experience Marketing e tal, para fazer experiências de encantamento dentro das empresas. Aí muito Aham. focado no tal Employee Experience, que é Sim. criar experiências para colaboradores. Aí fizemos, cara, fizemos Coca-Cola, fizemos IBP, fizemos Sebrae, a gente fez também. Então, assim, foi fazendo várias empresas, BR Distribuidora, Um grandes foi falando empresas. pro outro, falou, ó, tem uns caras fazendo um negócio diferente E aí, aí foi legal, cara. Saiu em várias notícias, várias manchetes no Que jornal. massa. Na época estava muito forte GPTW, assim, Aham. de melhores empresas para se trabalhar. Aham. E aí o negócio cresceu a um ponto também que a gente não soube muito lidar com gestão. Eu tinha 21, 22 anos. Cara, o bagulho já chegando ali em 1 milhão de faturamento. Eu falei que não sei se eu quero isso para minha vida. Bianco falou também, não sei se quero. Bianco picou a mula. E aí eu saí dali, naquele período, fechei essa primeira visão de empreendedorismo. Mas, cara, empresa aberta, a gente tinha a Elo Group, que era a nossa sócia, que era uma consultoria de gestão que acreditou muito na gente também, Aham. para estar perto. Então, a gente fez o negócio funcionar legal. Aprendi. Aí eu saí do GN2, Aham. que era aquele estudo mais acadêmico, para um Pra estudo Prática mesmo, aí, mercado. hardcore, saí todo arranhado. Mas então você tinha uma galera de apoio de gestão, né? Porque assim, pô, muitas boas ideias, né, de empresas, elas quebram porque às vezes o cara tá ali no lúdico,
na Exato. parte, né, romântica da coisa, que funciona e conecta e gera resultado, mas aí chega na hora de fazer uma DRE, meu filho. O bicho Aí pega. o bicho pega. E aí foi muito o Rafael Clemente, né, que é o fundador da Elo Group, ele foi também aluno da UFRJ. E Aham. aí ele já era mais velho do que a gente, ele fazia muito isso, trazia muito pessoas que tinham ideias legais de negócio, Uhum. levava lá para dentro da Elo Group virava sócia daquele negócio, e eles conseguiam aportar alguns consultores de gestão para fazer algumas coisas andarem. A gente, obviamente, tinha muita autonomia para fazer as coisas, Uhum. mas a gente tinha um suporte nesse caminho para poder, cara, fazer aquilo dali virar um pouquinho de chave. E aí depois a gente continua crescendo né? em cima disso, Benção, né? né, bicho? Porque você ter um apoio assim nesse início é fundamental, velho. Exato. E aí depois a gente vai crescendo, aí depois vai fazendo pelos nossos próprios, a gente vai aprendendo em cima disso. Então, não é que era uma incubadora, né? Mas ela era uma aceleradora, não no formato de accelerator, tipo Y Combinator, não Sim, nisso, mas aham. ela realmente catalisava algum... Fazia você virar a chavinha, nem era o negócio principal Mas ela da virava Elo. teu sócio. Ela virava sócia, tinha a Invent, que era a empresa do grupo, Uhum. e ela virava sócia, ajudava nesse... Era bem mais esse início para fazer o negócio, né, virar Virar a verdade, chave, virar aham. chavinha. E aí ela virava tua sócia. Então a Uhum. gente ficou durante um tempo com a Iolo, aí a Iolo começou, cara, a ficar um negócio... A gente contratando gente, falei, pô, não sei se é isso que eu quero da minha vida, irmão. Tipo, tô 21 fazendo anos, cálculo irmão, que ainda, isso, sabe? Tipo, calma. não sei se eu quero isso. Aham. E aí a gente decidiu fechar a Iolo, fechar mesmo, não vendemos nem nada. E aí eu fui pra... Aí seguiu minha vida, aí eu fui pra reserva. Foi quando eu fui criar o departamento lá. Tá vendo aí, turma? Fabiano Leone trazendo vários insights para você sobre comportamento dos seus colaboradores, como gerar equipes com performance muito melhores para gerar mais e melhores notas fiscais. Fica com a gente que no próximo bloco tem muito mais. É só conteúdo que engrandece, galera. Tipo assim, se vocês não estão anotando, presta atenção, porque vários insights aí, até de direção, né, do que você quer. Pô, a empresa estava girando bem, mas será que é isso que você quer mesmo? E foi Né? meio isso, assim. Não é que, cara, tava tudo maravilhoso e aí eu fiz uma decisão burra de parar. Não foi isso. Mas ela tava bem. Tipo assim, era uma empresa que ela tava saudável. A gente nunca tinha colocado nenhuma grana, assim, aportou muito dinheiro nela para ela funcionar. Então, a gente começou rodando. Ela foi uma empresa que começou a dar lucro em primeiro mês. Então, assim, foi crescendo, fazendo um faturamento legal, mas chegou num momento que a gente precisava de uma gestão mais forte. Era isso que a gente queria para nossa vida naquele Ia te momento? dar Não. trabalho, ia te dar uma Me exigia uma caixa que eu não tinha, dedicação, cara. exatamente. Entendeu? E eu também não estava disposto a dar essa na mão de alguém. Uhum. Também acho que tem isso, assim. Aham. Eu poderia, né? Então, beleza, então vamos trazer alguém para poder gerir esse negócio. A gente tinha grandes clientes, assim, a gente tinha um potencial muito legal de fazer um negócio bacana. Aham. Dava para pivotar essa ideia, né? Mudar um pouco da ideia no meio do caminho. A gente chegou a fazer alguns projetos interessantes que hoje existem. Tem plataformas hoje muito parecidas com o que a gente estava pensando em fazer na época. Então, a gente foi abrindo espaços, mas a gente estava com esse apetite, talvez estivesse pronto para fazer como pessoa. Não. E aí tava tudo bem também dar um passo, parar. Aham. E eu já tinha aprendido pra caramba. Cara, essa rodada de vender, ir lá, sentar em reunião, para falar inglês com o cara, vender um negócio para alguém, você moleque, 20 anos, vendendo um negócio para fazer balance de scorecard de empresa grande, que você tem que estudar. Cara, não é trivial, Não é fácil sabe? não, meu filho, tá doido? Por isso que eu tenho essa cara de acabado. E assim, você aprende muito em muito pouco tempo. E eu acho que aí entra o ponto que eu falei, assim, tem uma visão de teimosia e persistência, né? Aham. Eu tô muito tranquilo com ter parado, entendeu? Uhum. Vou fazer outra coisa. Mas você deveria ter persistido hoje, talvez a Iolo fosse uma empresa gigantesca. Mas talvez não, e eu tô felizão, tô Sim, aqui felizão, claro. entendeu? Não, e o que você construiu te deu bagagem para Total. você ter entradas e conhecer outros universos ali, né? Eu tava conversando com um amigo meu, com Glauco, inclusive, que trabalhou comigo lá no Sebrae, lá no seu, Aham, aham, no seu aham. evento, né? Aham. E aí ele tava falando, cara, ele deu essa pivotada na carreira dele, também tava muito bem, cargo ótimo e tal, não sei o quê. Mas ele falou, bicho, eu tô novo, eu preciso Isso, sair. cara. Eu preciso ver como é que funciona outras áreas, o que está acontecendo aí fora, para eu entender se eu tenho contexto dentro desse universo que se constrói. E é isso, bicho. É isso. Eu tinha muito na minha cabeça, né, que era assim, eu queria encarecer e não enriquecer.
Uhum. Eu queria ficar caro, eu não queria Aham. ficar rico naquela época, sabe? Assim, Aham. cara, eu tô num momento que eu tô novo, tenho um monte de oportunidade. Eu não, ali meu objetivo não era ficar rico, meu objetivo era ficar caro, era Sim. aprender muito. É o valor percebido É da sua isso, pessoa e entendeu? do que você entregava aumentar E e. aí, pô, eu vou pra reserva fazer um negócio legal pra caramba lá com o Rony. E aquilo é que a história que eu construí todo com o Iolo me ajuda. Pô, o Fernando, que foi meu primeiro cliente, Aham. né, para fazer um negócio pesado, vira meu sócio depois na Camaleone, no estúdio que eu vou abrir. Aí, pô, a gente conta histórias incríveis. Então, assim, eu fui realmente expandindo a minha bolinha Aham. e fui entendendo onde eu estava satisfeito e onde eu queria mudar. Por isso que eu acho que minha trajetória é muito não linear, sabe? Sim. Exige um pouco de terapia depois, né? Ou muito, né? Mas Cheguei até a fazer funciona. 2 vezes a Terapia é semana, né? importante. Mas é uma construção, na minha visão, que vale muito a pena. Sim, com certeza. Migrar, mudar, é uma coisa que eu gosto. Eu Ah. acho que vale a pena. Tem seus ônus e bônus, Você mas eu sai do, gosto. do teu universo, conhece novas pessoas, né? Você gera novos contatos que provavelmente vão gerar novas oportunidades para Totalmente, cara. você. Pô, tu foi parar na reserva, meu caro. Na minha visão, a maior marca, né, dos últimos tempos aí de roupa do país. Na época que eu estava lá, ela foi eleita a empresa mais inovadora, uma das empresas mais inovadoras do mundo pela Fast Company, a única Aí. brasileira. Aham. Então, assim, foi uma mudança muito legal. E aí, tu vê, eu fui para lá ser CLT, Pois é, saiu do entendeu? empreendedorismo ganhando para ser E CLT. tranquilão. Enfim. Assim, indo para lá aprender. Aham. Cara, eu quero saber como é que isso funciona dentro de uma empresa, porque qual que era a minha mentalidade ali naquele momento? Uhum. A gente vendia e fazia projetos para engajar pessoas, Uhum. colaboradores, dentro das empresas, mas a gente era fornecedor. Sim. E a gente esbarrava. A gente tinha muita discussão, já muito novo, já tinha discussão com gente muito sênior dentro das empresas, com dores que eles tinham. Uhum. Pô, cara, a gente está lançando esse projeto estratégico, esse planejamento estratégico aqui, mas a gente não tem o engajamento das pessoas. Então, caramba, o que que a gente pode fazer? Eu lembro que uma vez que a gente fez uma Olimpíada em Búzios, que foi com a estatua. Cara, um negócio assim, animal. Depois eu até boto Interno. nas redes pra galera ver. Uhum. Animal, que era assim, levamos uma galera, tipo, a galera que fazia a corrida de aventura de Búzios, a gente contratou para fazer lá dentro, como se fosse uma mini maratona. Então, Cara. assim, o negócio, porque na criação de experiência, aí tem a parte técnica, né? A gente precisa trabalhar com verossimilhança. Aham. Então, é tomar muito cuidado, e aí talvez aqui uma pílula de conhecimento, quando você vai desenhar a experiência, não é você fazer aquilo que é bobão. Uhum. Tem que tomar muito cuidado, e é uma linha muito tênue. Entendo. Então, você precisa ter técnica muito apurada para você criar ambientes verossímeis. Uhum. Então, eu precisava... Lá eram umas 300 e tantas pessoas, dentro de um hotel. É muito fácil você... vamos fazer a Olimpíada. Beleza, correr de saco, sabe aquela coisa boba? Aham. Sim, sim. Cara, como é que eu transformo isso para essa pessoa chegar lá e começar a achar que ela está numa Olimpíada de verdade? Então, credenciamento, alimentação diferenciada, ele é tratado por uma pessoa que, cara, é um profissional que monta aquelas corridas. Naquele momento, é uma chaveada, que é você ter a rejeição à negação. Aham. Você poderia falar assim, isso aqui não é uma Olimpíada. Sim. Quando é rejeição da negação, você fala assim, não, isso aqui é uma... Eu não vou deixar eu não pensar que é. Eu sou o atleta, irmão. E aí você faz isso dentro de um ambiente técnico. Então, a gente tinha muita técnica para fazer isso. Isso E que a eu ia te pessoa achava que perguntar. era, bicho. Lógico, né? Você constrói toda essa experiência de acordo com a vivência, com os estudos que você fez, né? Mas eu tenho várias perguntas, tá? Minha cabeça tá Vai, aqui vai. assim, ó. Lá, 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 lá. Vou mais responder agora do que falar a narrativa. Vai nessa. Nessa construção dessas experiências para os colaboradores, cara, pô, é uma Olimpíadas, mas o objetivo dela é fazer com que o colaborador entenda o conceito X que a gente vai implementar dentro do dia a dia. Era mais ou menos isso? Era isso. Tinha até uma matriz que a gente usava, e a gente começou a fazer um monte de frame, engenheiro, né? Uhum. Fazer um monte de frame. Então, a gente tinha muito uma utilização de eficiência. Acho que aí começa um pouco também a ambidestria. Aham. Tem uma visão de eficiência e falar a linguagem de negócio, que é um Uhum. pouco disso. Tá, beleza, a gente vai fazer essa Olimpíada aqui, ok, mas o que a gente quer fazer? Aí era o Balance Scorecard, Sim. que era um modelo para você desdobrar, né, a estratégia da empresa. O BSC é um modelo de desdobramento de estratégia, Uhum. que eles queriam fazer com que as pessoas entendessem esse desdobramento por meio de uma atividade imersiva. Aham. Falou, cara, vamos tentar entender. E a gente foi entender, e, cara, uma Olimpíada pode funcionar. Por quê? Na Olimpíada, a gente não... Aí que é o ponto de você começar a criar tecnicamente a experiência. A gente começou a fazer uma Olimpíada. Uhum. Então, não era a gente fazer um faz de conta de Olimpíada. Sim. Isso é muito sutil, mas é muito diferente. Sim. Porque, assim, a gente não estava construindo um faz de conta.
Então, vamos fingir que é. Não, a gente vai fazer ser. Aí, o que a gente fez? Eu lembro disso muito bem. Tem um trabalho de você entrar e entender tecnicamente como é uma Olimpíada. Uhum. A gente foi no COB, no Comitê Olímpico Brasileiro. Eu lembro até dele, o Daniel Arada recebeu a gente. Durante umas 3 horas e meia, ele explicou pra gente, foi em 2012, que foi a Olimpíada de Londres, ele explicou pra gente como que foi toda a construção da delegação do COB lá. Aí a gente foi entender, por exemplo, como que os ônibus se deslocavam para levar as delegações lá dentro, como que funciona a construção de uma vila olímpica, como que você faz a alimentação dos atletas lá dentro. Então, aí o ônibus por GPS quebrava, tinha um outro que entrava na trilha. Então, a gente foi entender como que era uma Olimpíada. Nesse momento, eu não estava brincando de faz de conta e nem estava olhando para nada estratégico da empresa. Sim, você queria fazer uma Eu Olimpíada, falei assim, como é que eu irmão? replico uma Olimpíada? Essa parada, entendeu? Aí, pô, beleza, o que eu preciso ter? Então, quais são os esportes que a gente pode ter lá? E você vai fazendo um depara. Mas muito cuidado para não virar o bobão. Sim. E aí, quando a gente faz a Olimpíada lá dentro, cara, a gente contratava fornecedores que trabalhavam com esportes sérios. Então, assim, era a galera que faz o XC Run lá de Búzios, montou aquilo lá dentro para ser a corrida. Tinha ambulância para receber as pessoas. A gente tinha equipe de comunicação para fazer cobertura, que a gente replicou. Aí a gente foi ver como que era uma sala de coletivo de imprensa. Como é que funciona isso? Aí trouxe repórteres. O cara ganhou, ia dar lá, E aí entendi, pô, eu trouxe a Clísia, que ela era repórter do Sport TV, era repórter depois que foi para fora cobrir a galera dentro do esporte lá fora. E ela foi explicar pra gente como que funcionava uma coletiva de imprensa. Assim, como é que entra numa sala de imprensa? Como é que você acessa? Aí a gente queria recriar isso. Então, você tem que ter o crachá de uma forma diferente. Como é que é feita essa entrada? Como é que se criam as perguntas? O que o atleta faz? Então, a gente criou todo um lugar, que era dentro do hotel. E nesse lugar era uma sala de coletiva de imprensa. Se tivesse chegando alguém de fora para olhar para aquilo, não sabe que a gente está fazendo um projeto prestatório, que é uma experiência, vai achar que lá está rolando uma sala de imprensa. Aí botamos repórteres para fazer as entrevistas. E aí tinha isso mesclado com os colaboradores. Então, eu tinha colaboradores que a gente dividiu em funções. Então, tinha colaborador que era repórter, tinha colaborador que era staff, preparava toda a água, comida. Tinha colaborador que fazia a logística, lembra do ônibus que eu falei? Pegava o carrinho de golfe para poder coletar os atletas que estavam em tal lugar para ir para outro lugar. Então, a gente replicou essas funções e ensinou essas pessoas a serem staff. E não assim, você vai brincar de staff. Não, como é que é um staff? E aí você faz uma... Tinha hora que eu olhava e falava assim, meu irmão, tá rolando uma Olimpíada aqui dentro. E aí, dentro disso... Beleza, fiz uma Olimpíada. Como é que aquilo se conectava com estratégia? Os elementos, aí essa parte era muito difícil. Os elementos que eles tinham, por exemplo, distribuição que eles tinham de função, replicava o que eles tinham desejado para o BSC. Era um trabalho bem denso. Então, como é que eu entendia lá que a área de marketing vai se... Estou dando um exemplo hipotético, né? A área de marketing vai se relacionar com a área financeira. E aí, como é que eles têm projetos para o ano? Eu replicava esse projeto para que eles vivessem naquelas 48 horas, projetos semelhantes, e eu fazia sempre uma analogia, tipo, voltava. Sim, então tem um debrief, né, que é o clique. Essa coisa para a realidade dele. Exato, assim, cara, isso que você acabou de fazer, ele vivia isso tudo, mas depois a gente tinha um debriefing, que tem que ter um clique de volta, porque a experiência é meio que assim, você está vivendo a tua vida normal, para ser uma experiência ela tem que ter início, meio e fim, ela não pode viver para sempre. Então, se eu quiser que você vai viver uma experiência de um padeiro, cara, eu vou ter que te tirar da tua realidade, vou ter que te botar dentro de uma cozinha, vou ter que te fazer viver como um padeiro e vou ter que te retornar e falar, você não é mais padeiro. Então, a gente precisa, na hora, botou todo mundo na Olimpíada, você virou atleta, você virou repórter, mas eu falo assim, opa, você não é atleta, você é analista financeiro. E aí, aquilo que você fez, cara, eu preciso que você faça assim agora. E, puta, agora eu entendi. Então, assim, era uma relação muito forte de você fazer um deparo e um clique. Então, assim, era muito denso em você construir as experiências em si nesses dois lugares. Tecnicamente era muito difícil. Várias dúvidas surgem o tempo inteiro, meu cara, e a gente só evolui à medida que a gente conversa com os nossos convidados aqui. Mas como fazer essa separação ou ter esse entendimento de que você precisa ouvir os seus colaboradores, você precisa criar um ambiente corporativo, cultural, que faça eles renderem mais, que seja um ambiente onde eles queiram estar lá, e ao mesmo tempo você segurar essa galera, segurar não, você direcionar pro que são os objetivos da tua marca, como é que é isso?
É difícil. Já vou logo de cara falando que é difícil, mas ele Porrada. não é impossível e eu acho que é o caminho. Para mim Uhum, não existe outro caminho que não esse. uhum, Então, se ele é difícil, é necessário. É, eu aprendi, aí foi muito legal na Camaleone, que assim, eu atendi muitas empresas, muito diferentes, de muitos setores, de diferentes tamanhos, uhum, com diferentes desafios e, obviamente, com diferentes culturas. Eu aprendi, cara, que assim, não existe muito uma cultura certa, uma cultura errada. uhum. Existe a cultura que você quer estar, a cultura que você não quer estar. Porque, assim, as empresas, elas são um recorte, um microcosmo da sociedade. Uhum. Né? Então, você vai ter quem tem gerencia, que vai estar muito com quem governa. Você Perfeito. vai ter, né, como é que você tem trocas de dinheiro ou de não dinheiro, você tem regras, você tem multas. Uhum. Então, isso é um microcosmo da sociedade. E aí você vai ter ali dentro pessoas... Aí, óbvio, eu estou indo num lugar, para deixar isso muito claro, assim, você quer estar a partir do momento que você não precisa, para deixar isso muito claro. Então, quando a gente fala, Perfeito. por exemplo, também de mundo de call center, que é um lugar que muitas vezes as pessoas estão, Porque em sua grande precisam ali. maioria, né, o primeiro emprego, Uhum. ou que assim perderam o emprego numa outra coisa que trabalhavam, então lá, mas poucas pessoas eu conheci que assim, quero fazer carreira em call center. A gente até conseguiu coisas muito legais na Use para essa direção, criar uma história legal para que as pessoas queiram ser Uma realmente de escadinha, às atendimento, vezes, sabe? tá? Aham, Faz sentido para a pessoa, mas, aham. cara, isso vem lá, tanto que a NR17, que é a norma regulamentadora do call center, surgiu para defender essas pessoas. Aham. Lá atrás, a pessoa levantava para ir no banheiro, quando ela voltava, ela tinha perdido a vaga porque eu botou em alguém no lugar que eu não podia perder. Tá dispensado, obrigado. Pode ir. Era assim. Rapaz, eu trabalhei em call center. Você trabalhou em call center? Eu não sabia disso. Era assim. Então, Era assim, assim. é puxadíssimo. Aham. Então, eu estou falando dentro de uma realidade em que você já tem um poder de escolha. Então, assim, existe uma cultura que você quer estar. Então, para mim, não existe cultura certa e cultura errada. Existe Aham. cultura daquele lugar. E aí, você entendendo como é aquele espaço, você vai ter as pessoas que são mais adeptas e fomentadoras, e tem pessoas que são contra essa cultura, como na sociedade. Sim. Existem pessoas que são contra o modelo de capitalismo que a gente tem, existem pessoas que vão burlar as regras e vão ser presas, existem pessoas que vão fazer com que esse movimento aconteça ainda mais. Aqui eu estou entrando zero se é certo ou errado. Sim. Existe essa cultura estabelecida. E aí, quando você olha para uma empresa, e aí você tem características, né? Talvez muitas das pessoas que estão escutando a gente aqui sejam os fundadores dessas empresas. Empresas que você tem ainda o fundador, né, que pode ser essa empresa que você fundou, continua lá dentro, ela tem um formato de empresa familiar. E aí é uma empresa que ainda respeita muito as características do Sim. próprio fundador. Vou te dar Uhum. um exemplo, assim, que foi uma reportagem só agora. O Rony saiu da reserva, né, saiu do Sim. grupo. E aí quem entra fala assim, cara, minha principal preocupação era manter a cultura. E essa, por que era a principal preocupação? Na minha leitura, estou aqui interpretando, prova de interpretação de texto português. Porque aquela cultura era muito presente com a figura do Rony, entendeu? Sim. E era mesmo, assim, eu posso falar isso por conhecimento de causa. Então, as empresas que ainda têm, né, os fundadores como executivos, é uma característica de assim, é uma replicação dos seus valores. Sim. Então, isso é bom ter atenção. Então, saber que, assim, não, pô, a cultura da minha empresa está muito errada. Então, cara, reveja a tua própria avaliação sobre tuas atitudes, etc. Porque, muito provavelmente, se você é Até o o espelho, né? dono ou a dona, você está ali replicando Sim. os hábitos. Você está ali replicando o que acontece. Então, existe uma necessidade, na minha visão, de você entender quais são esses códigos culturais. Tecnicamente é possível, mas se você está numa empresa menor, conversa com as pessoas, você já vai ter bons elementos. Sim. Conversando com as pessoas com o poder de tentar se abster e não falar assim, mas fulano está fazendo isso e está errado. Cara, ele está fazendo. Se isso é certo ou errado, esquece. Entende o que está rolando. E aí você vai ter os seus direcionamentos de negócio. Estou falando de uma maneira muito simplista, tá? Aham. Mas é mais ou menos isso mesmo. Se você entende e respeita que essas características culturais são existentes, você consegue criar atividades que direcionam para cá e não direcionam para onde você não quer. E a cultura, assim, tentando trazer, na minha perspectiva, como alguém que trabalha com design de serviço, que não é o especialista de cultura, mas é o cara que bebe dali, Aham. a gente não mexe em cultura. A gente mexe em elementos da cultura. O que é isso? Em hábito, em linguagem, em vestimenta, então, em comportamentos. Eu consigo mexer num comportamento. Uhum. E aí isso aos poucos... É bem demorado. Mas isso aos poucos eu posso mexer em cultura? Posso. Uma empresa que é menor, isso é mais rápido. Aham. Uma empresa que é maior é mais demorado, demanda mais, mexe em liderança, mexe em perfis. Mas é Os possível. perfis são mais variados. Mais variados. Mas uma dica que eu dou, assim, para zero de jogo é entenda qual que é essa característica cultural.
cultural. E respeite com essa característica cultural. E crie atividades que você vai conseguir, a partir dessa característica, direcionar para onde você quer. Olha o que eu estou botando balizadores. Assim, a galera aqui chega todo mundo meio-dia, sai todo mundo meio-dia e meia. Pô, cara, mas tem uma questão de regra. Aí é diferente. Mas as pessoas aqui, cara, gostam muito de fazer o trabalho em que eles trocam. Eu vejo que na sala rende muito melhor do que cada um isoladinho no seu canto. Pô, será que não faz mais sentido você criar atividades que você se potencialize com isso do que ir contra? É uma questão de valores ou é só uma questão de você achar que aquela atitude é legal ou não é legal? Porque se for isso, cara, tira teu pezinho e olha ali e fala assim, é assim. E aí você começa a trazer elementos em cima desse direcionamento. Perfeito. É genérico o que eu estou falando? Fato. Mas eu Claro, acho que tem uma dica muito importante, que é lógico. respeitar as características culturais. Lógico. E, cara, muito bom, porque assim, a gente sempre traz empresários aqui que eles trazem uma visão de, cara, processo, procedimento e tal, cultura. Mas essa visão é nova. Dentro do programa aqui é nova, de você entender a outra realidade, fazer o seu direcionamento. Não quer dizer que você vai se perder, né? Tá trazendo a responsabilidade para quem é o líder. É isso. Né? De, cara, como eu vou fazer esse cruzamento entre essas duas realidades. Porque senão tu começa a brincar de mudar as pessoas. E, sejamos realistas, você não vai mudar ninguém, entendeu? Você não vai mudar ninguém. Assim, mudar a pessoa, você pode tirar a pessoa e botar outra. Sim. Que talvez seja um movimento necessário, tá? Mas mudar a pessoa é muita prepotência, entendeu? Sim. Então, assim, respeitar aquele espaço. Aí você pode falar, cara, não tem nada a ver com o que eu gostaria. Beleza, começa então mudando os líderes. E aí você vai tendo um novo comportamento. Mas eu acho muito importante respeitar a cultura que foi estabelecida. Porque se ela foi estabelecida daquela maneira, ela foi uma consequência de um conjunto de atividades que provavelmente faz sentido, entendeu? E aí você precisa se ancorar naquilo que é teu potencializador e você precisa minimizar aquilo que é teu agressor. E você consegue fazer isso identificando essas atividades, esses comportamentos que você não gostaria ou que você gostaria que existissem. Aulas, meus caros. Aulas hoje aqui. Anotem, já falei algumas vezes aqui, mas anotem aulas. Fabiano, seguinte, cara, a gente já falou aí falamos de várias marcas grandes e a gente até comentou aqui, né, algumas coisas. Como aplicar isso para uma pequena empresa, para uma média empresa, porque assim, a realidade da maioria das empresas aqui no DF, em boa parte do Brasil em si, é a realidade de ter ali 3, 4 colaboradores, ou a empresa familiar, como você mesmo falou. Como começar certo, como começar ali, tipo, cara, fazendo um pouquinho para começar a ter essa cultura empresarial, esse olhar para dentro dos seus colaboradores e qual o impacto que isso vai gerar dentro do negócio dessas pessoas. Mas só daqui a pouco, meus caros, fiquem aí com a gente. É só o tempo do Patinho fazer. Quack. E voltamos, meus queridos. Eu disse que era rápido, era só o tempo do Patinho fazer. Quack. E já estamos aqui de novo, dia mais do que isso. Falei que era reservado para felicidade, meu cara. Fabiano, pô, que prazer te ter aqui na mesa, meu nobre. Nos conhecemos há pouco, né? Mas já sinto que parece uns 15 anos que a gente já se conhece, meu Que cara. dizer desse cara que conheço há pouco tempo, mas considero pacas. Boa. Vamos lá, vamos voltar. Porque a gente, né, levantou essa bolinha para nossa audiência. A gente tem uma audiência muito forte de empreendedores que estão começando ou já estão há algum tempo no mercado e estão querendo fazer algumas transformações na sua empresa, né? A gente encontra o povo na rua, né? Grande abraço para todo mundo que me encontrou e falou: "Ô, te vi no programa sábado", né? Que é muito legal isso, mantém a gente ativo aqui, né? E com gás de trazer energia para as pessoas que estão do outro lado. Mas esses empreendedores, eles estão buscando mudar, e a maioria deles são pequenos, médios empresários. Temos até pessoas que querem empreender ainda. E como começar certo, trabalhando essa motivação, trabalhando mecanismo, né? Me diga aí algumas dicas para essa galera que está começando, que tem poucos funcionários, ou ainda nenhum, né? Ou tá recrutando a família para começar a implementar hoje dentro do negócio dele. Muito legal, acho que dá. Eu vou trazer as duas visões, acho que de funcionário e de cliente, que eu acho que também é algo que Boa. a galera. Acho que
funcionário é algo que as pessoas acabam, tem que fazer um negócio, vou fazer um negócio divertido, vou fazer um churrasco com a galera, né? E acaba não Geralmente, né? entendendo, né, como que funciona realmente um engajamento e como que isso pode ser estratégico. E já por outro lado, quando a gente fala de cliente, é muito mais presente, né? Pô, como é que eu encanto meu cliente e tal, também tem Aham. técnicas muito legais para a gente poder aplicar. Então, Uhum. vou tentar trazer uma visão, algumas dicas, eu acho que não esgota, tá? Aham. Mas são bons pontos de partida. Para os dois lados, eu acho que funciona muito bem conversar, entender e, às vezes, entender sem ter que perguntar. Uhum. O que isso quer dizer, né? Cara, tem muita mensagem escrita já em algum lugar que você não precisa diretamente perguntar ou para o teu funcionário, para o teu cliente, e aí, tá gostando? Então, você consegue perceber isso nas reuniões de one-on-one, né, diretas que você Aham. faz com os seus funcionários. Você começa a perceber isso na maneira como as pessoas respondem os e-mails. Você Uhum. consegue entender isso como as pessoas se comportam dentro do teu escritório No ou dia a no home dia, né? office. Então, tem muitas informações que você consegue coletar. E aí, pensando isso no funcionário, a gente tem menos registro. Então, vou Uhum. começar aqui. Que você precisa botar um chapéu de ser menos crítico num sentido de, pô, será que essa pessoa está falando, eu concordo ou discordo? Não, mas deixa eu entender o que realmente está rolando aqui. Aham. Então, acho que se vestir um pouco essa roupa do pesquisador, da pesquisadora, que quer entender um pouco melhor aquela realidade, mas eu não estou aqui para julgar, isso ajuda muito a você entender a característica dos teus colaboradores. E aí, de Legal. novo, entendendo essas características, é montar atividades para falar assim, putz, depois de um momento que você entendeu, falar, esse tipo de comportamento eu gosto. Uhum. Vou usar, então, para potencializar aquele meu tal desafio que é mais difícil. Legal. Então, sei lá, vou dar um exemplo hipotético. Cara, a galera gosta muito de chegar aqui, trocar presencialmente. Quando a gente bota uma atividade, cara, que é de trabalho em equipe, a galera gosta demais. Já quando é trabalho separado, não gosta tanto, ou o inverso. Uhum. A galera gosta muito de trabalhar sozinha, não gosta muito do trabalho em equipe. Antes de você falar assim, aqui todo mundo tem que trabalhar junto. Cara, calma, às vezes você pode pegar um desafio que você tenha, que é mais de foco, desenvolver alguma atividade que você precisa de alguém focado ali para trazer uma solução. Às Perfeito. vezes faz uma competição entre todo mundo. Ó, Cada galera, um no tem seu esse canto. desafio, vocês têm uma semana cada um para resolver, depois a gente traz, eu quero ver qual que foi a melhor. Em cima disso, cara, vou Legal. dar um dia de folga, vou dar alguma premiação que tenha a ver com a característica, eu vou só reconhecer, que já é muita coisa. Aham. Então, isso pode ser coisa legal. Antes de você criticar, entende como é o comportamento, e aí você busca assim, pô, esse desafio que eu tenho pode funcionar, esse pode funcionar e tal. Quando a gente fala de consumidor, a mesma lógica de entender e saber nessas entrelinhas também se aplica. Só que consumidor, a gente tem muita informação. Então, Uhum. volta lá na padaria que você anotava o nome de No quem é o teu cara. caderninho. E hoje você tem muita tecnologia para isso. Mas, às Aham. vezes, que eu vejo muita empresa menor, eu dou algumas mentorias, né, para empresa menor. Né? Óbvio Aham. que eu, para projetos e tal, eu trabalho com empresas maiores, mas quando é uma empresa menor, que não faz sentido pagar um projeto, né, mais extenso e tal, Sim. eu dou umas mentorias, algumas reuniões que a gente consegue realmente sentar, cara, dou um direcionamento, às vezes é um Direcionar. clique, Uhum. cara, que ajuda tanto a Sim. pessoa. Então, isso também é legal, eu gosto de fazer. E aí, nessas mentorias, cara, entende um pouquinho assim, em vez de você pegar uma tecnologia, preciso fazer um baita de um CRM, né, o Customer Relationship Management. Sim. Eu tenho que ter eu não tenho uma ferramenta de CRM. Anota no Excel que são teus clientes, vê, cara, as características dele. Vai cruzando aquilo ali, vai Cruzando, tipo, entendendo. qual o perfil dessa galera, a idade que essa galera tem. Ou vou pegar um cliente que comprou há pouco tempo, vou ligar para ele, vou ver se ele quer que eu ligue, né? Vou Uhum. perguntar, pô, vou na minha loja, vou ficar na minha loja. Eu já fiz isso muito em projeto, que é projeto para posto. Eu ficava sentadinho em loja de conveniência, eu ficava sentadinho lá vendo como é que era, uma observação mesmo. Aham. Às vezes eu tinha o time de antropólogo fazendo isso para eu gerar tecnicamente, mas eu ia lá e eu sentava e ficava vendo. Essa pessoa veio comprar o quê? Ela veio aqui só porque está fresquinho? Aham. Então, assim, vê o teu consumidor com essa De ótica. onde ela veio? O que ela tá Como é que ela está fazendo? vestida? Veio Ah. que veio em dupla, ela veio sozinha, ficou gente no carro. Aham. Por que ficou no carro, será? Então, assim, você começa a entender alguns comportamentos, mais com esse olhar de questionador e mesmo menos de julgador. Porque Perfeito. quando você entende isso, você fala assim, pô, vem aqui, tá fresquinho, cara. E essa pessoa ficou aqui, por que não criar um ambiente que tem uma cafeteria, talvez, aqui dentro, que ela vai aproveitar o fresquinho, mas ela consome, ela gasta um dinheiro comigo, em vez de só ficar irritada, então desligo o ar, não quero que... Pô, cara, pelo amor de Deus. Sim. Então, você começar a entender características escritas, você vai nas redes sociais, o que teu cliente está comentando? Antes de você sair bloqueando os comentários,
deixa reclamar um pouquinho, vê o que eles estão reclamando de verdade, entendeu? Pode ser uma coisa que você vai arrumar dentro da sua marca, do que cara. você oferece. E aí você não precisa ir por um caminho de, preciso então fazer pesquisas com clientes. Tem muita coisa que já está escrita, entendeu? Então você vai lá, vai entendendo. Aí, de novo, a mesma lógica se aplica. Existe uma característica dos seus clientes que é a forma como eles usam o teu produto, como eles compram o teu produto. Perfeito. Você pode ter criado o teu produto, às vezes, cara, era picolé para cachorro. Todo mundo vai lá e compra para dar para beber. Você vai, não vai vender. Pelo amor de Deus, não vai levar o meu picolé de cachorro para beber. Cara, às vezes você acabou de descobrir uma nova frente de venda. Exatamente. Então, olhar para isso menos como julgamento e mais como entendimento, eu acho que são dois caminhos interessantes. E aí, você tendo uma boa estratégia ali, você tem elementos que você consegue conectar de uma maneira mais leve a esses comportamentos de funcionário e de cliente. Até grandes empresas nessa corrida, entrando nessa jornada maluca aí de inovação e às vezes, vou te dar um exemplo, tá? E aí você me fala o que você pensa dele. Mas o Apple Vision, para mim, foi um baita de um aparelho, mas que foi totalmente direcionado para entusiastas, saca? Pô, inovação, realidade aumentada, mas a galera não estava pronta para receber esse dispositivo, né? Não é um dispositivo que amanhã vai mudar a vida, como foi o iPod ou o celular, né? Coisas que mudaram a realidade das pessoas e que tinham, de certa forma, fácil acesso ali, né? E eu acho que elas estão muito preocupadas em serem os primeiros a lançar. Pô, eu sou a Apple, tem que ser o líder de inovação. Deixa eu jogar isso no mercado. E às vezes vira piada, né? Tem o Juiceiro, que é uma marca internacional que lançou uma máquina de espremer polpa de fruta e tal, não sei o quê. Mesma coisa, virou piada na internet. Então, assim, a ideia por inovação, ela acaba vindo primeiro do que o que você acabou de falar, a solução de problemas da sociedade. Pô, resolver problema de verdade, né? Exatamente. Eu acho que assim, eu concordo com coisas que eu não posso falar, por exemplo, do Apple Vision, eu não sei como é que foi a construção lá de dentro, mas quando eu olho para cá, eu acho que tem empresas, por exemplo, o Apple, e acho que talvez essa seja uma dica legal, tá? Boa. Cara, nem toda empresa é a Apple. Isso é importante saber. Às vezes, tua empresa, de você estar em casa aí escutando, você não é ainda a Apple. Né? E às vezes ter essa noção é interessante, porque a Apple talvez esteja num lugar de luxo, de privilégio, de poder lançar um Apple Vision e flopar. Exatamente. Porque ela está ali, aquilo faz parte do modus operandi. Você, às vezes, não consegue ter a inovação como esse lugar, porque, cara, você ainda precisa fazer muita coisa que tem que ser muito bem realizada. Eu acho que ter esse entendimento é legal, porque você começa também a subir nessa escadinha de uma forma muito consistente. Então, eu acho que tem empresas que vão acabar, né, viram piada e tal, e eu concordo que podem ser tiros errados, e às vezes acabam abrindo possibilidades para outras soluções aparecerem, desde que sejam soluções reais. Perfeito. Eu tomaria muito cuidado em entender qual que é o meu tamanho, né? Qual que é o meu tamanho? Qual a minha disponibilidade de recurso? Isso tem que ser inteligente, porque você fazer algo que você só quer ser diferente por ser diferente, é muito provável que você não resolva o que você tem que resolver. Perfeito. Agora, se você já resolveu um monte, se você já está bem, teu fluxo está bonitinho, você está botando dinheiro para caramba para dentro, você tem uma base de cliente incrível, você está precisando fazer um negócio diferente porque tem que fazer, beleza, segue o baile, faz o Apple Vision, entendeu? Se você ainda não está nesse lugar, cara, faz uma boa folha de controle dos teus clientes, cara, faz um programinha de cashback legal para que eles possam voltar e comprar de novo, dá uma arrumada legal ali na tua loja, faz com que os teus clientes eles recebam os comunicados melhor do que você está produzindo melhor. Então, assim, faz essa base antes de querer botar IA, porque agora eu trabalho com IA, meu atendimento agora é por IA. Cara, às vezes é você mesmo que está atendendo o teu cliente no teu celular. Continua você atendendo, tem 5 cara. clientes por dia, irmão. Calma. Entendeu? Fala com ele, 5 clientes, você fala com mais gente no teu WhatsApp. Então, assim, não precisa agora gastar toda a tua mufa para integrar com o chat GPT, porque agora teu atendimento é robótico. Cara, não precisa, entendeu? Eu acho que essa busca pela inovação, você pode acabar virando piada nesse lugar. Perfeito. Quantas soluções a gente viu de empresas que não estavam maduras ainda para isso? E aí é zero desmérito falar que não está madura, é entender o teu lugar de maturidade. E aí você atuar, assim, muito inteligente é quem entende o teu lugar, tem o teu bom assessment e atua com aquilo. Exatamente. E aí, a partir daquilo, ele vai crescendo de maneira consistente. Que também é muito ruim. Você está no estágio de maturidade muito alto, está fazendo coisas muito básicas. Sim. Também é ruim, é o oposto. Então, eu acho um pouco nessa linha, cara, de quer arriscar, dedica ali pouquinho, cara, 5% do teu dinheiro, 5% da tua verba, para você fazer coisas um pouquinho. Estou botando um valor arbitrário, mas pode ser um valor considerável, assim, 5%, tá bom.
para fazer um negócio diferente, para testar alguma parada com poucos clientes, mas os outros 95 distribuem no que é fundacional, sabe? Perfeito. Isso vai fazer a vida das pessoas internas, né, colaboradores e clientes, cara, eu tenho certeza que o cliente receber, se você tem um negócio de loja ou se tem um restaurante, eu tenho certeza que ele vai ficar muito mais feliz com um garçom bem treinado, ele vai ficar muito mais feliz com um produto fresco vindo de um fornecedor do que ele fazer o pedido por IA no celular na hora que ele E aí sentar a na mesa. conversar com ele É melhor que ele receba um bom cardápio físico, com um layout bacana, com uma copy bem feita, né, que faça sentido para ele. Pô, faz muito mais sentido que, agora a gente atende pela Marisete, que é a nossa atendente garçonete virtual. Caramba, cara, isso pode ser um saco para ele. Você gastou dinheiro, você espantou e aquele o cara cliente. não quer isso. Porque você quer ser diferentona. Então, acho que vai nos estágios, assim, antes de você pensar na solução, pensa no problema. Pensa no problema, o que você quer resolver, e talvez a inovação, tecnologia mais avançada, seja um meio para resolver esse problema. E o último bloco, que é o Publi Gourmet, que é a hora que você vai olhar para nossa audiência lá, conversar com eles, chamar para te seguir nas redes sociais, faz a sua propaganda aí, meu caro. Eu vou te chamar para a galera acompanhar, tem meu LinkedIn, meu Instagram é Fabiano Leone, né? O Instagram acho que é fabiano.leone, no LinkedIn estou como Fabiano Leone. E ali eu tento botar o Instagram um pouco mais nessa linha criativa, então lá, quem quiser seguir, eu trago um pouco mais de onde eu bebo de fonte, gosto de cozinhar para esse processo criativo, sugiro muito ter esses hobbies mais elaborados, e no LinkedIn eu coloco mais o que eu estou fazendo dentro das empresas, como que a gente pode, né, compartilhar algumas atividades. Então eu sugiro aí. Eu fiz uma minissériezinha, um modelinho de um mini curso também. Olha aí. Dá para fazer Publi Gourmet. Eu tenho lá no meu LinkedIn, dá para procurar, chama Transtorno Criativo. Olha aí, são alguns episódios que eu gravei, em que até eu bebo muito ali da criatividade quântica, que é como é que você consegue colocar ideias em prática e errar e aprender rápido ali em alguns episódios. Tem uma pegada criativa, lúdica, muito legal. Que massa. Tá lá no LinkedIn. Tá lá no LinkedIn. Tem um sitezinho que leva para lá. Ou então, transtornocriativo.com. Olha aí, vou maratonar, porque hoje é sábado, tá chegando próximo da hora do almoço, vou comer lá no Noru Sushi e depois vou maratonar à tarde, porque hoje é dia de ficar em casa, curtindo aquela preguiça boa, meu caro. Pô, Fabiano, muito obrigado de verdade pela sua presença, eu agradeço demais. Engrandecedor o papo aqui, tô feliz demais com a sua presença e vamos conectar ainda, que eu vou lá para São Paulo ainda pra gente conectar e fazer uns trem junto. Tô muito feliz, cara, assim, obrigado pelo espaço pra gente poder trocar, espero que tenha contribuído com a galera de alguma forma. Tá, me boto super à disposição, adoro essas trocas, então quiser mandar mensagem, fica super à vontade, vamos trocar uma bola. E é isso, cara, a vida é feita de encontros. Rapaz, você me deu seu WhatsApp, agora já era, meu filho. É pra vida, tu vai ver, vou te encher a paciência lá. Tamo junto. Meus queridos, muito obrigado pela audiência de vocês que estão aí todo sábado acompanhando a gente nas plataformas digitais. A gente já tem mais de 100 episódios entre gravados e ao vivo. Acompanhe, se inscreva no canal, manda para o seu colega que é empresário, quer abrir uma empresa, porque aqui a ideia é diminuir os caminhos que ele vai trilhar para chegar no sucesso, para ter uma empresa, como o Fabiano mesmo aqui falou, uma empresa com consistência, com longevidade. Então é isso, acompanhe a gente, agradecer aqui todos os nossos parceiros e patrocinadores. E, meus queridos, até a próxima semana, na linha de frente, vem com a gente.